Santo, aleluia, glórias a Ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos deixar tudo aqui, irmãos, essa manhã. Vamos deixar o Senhor tratar de tudo nessa manhã. Pode se assentar. Glória a Deus. Então foi Natal. E o que você fez? A música da Simone, não a pastora, né? A cantora. Ela fala, então é Natal e o que você fez? E nessa manhã nós vamos falar sobre aquilo que o Senhor Jesus representa nesse momento, né? A gente teve alguns com as suas famílias, outros trabalhando, mas nós vivemos essa época, amém? De Natal, de celebração. Então, eu queria conversar um pouco com os irmãos a esse respeito hoje. E o Natal, ele representa, né, ele simboliza o nascimento de Jesus, né? A maioria sabe, para quem não sabe, agora nós estamos falando. E ele trouxe um grande impacto, né, para toda a humanidade. Então, diferentemente daquilo que a cultura popular prega, ensina, o nascimento de Jesus, ele não tem evidências de que ele nasceu em 25 de dezembro. Uma série de fatores, né? Mas o fato é que o nascimento dele transformou a história, transformou a humanidade. Um exemplo disso é o calendário que a gente usa hoje, ele é baseado em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, eu estava lendo que cerca de 30% da população no mundo usa. E aqueles que não usam, quando chega esse momento de celebração, nos países, principalmente os ocidentais, pensa na curiosidade, né? O que será que eles estão celebrando? Por que está tudo enfeitado? Por que as pessoas se abraçam, se reúnem, se unem numa celebração? A própria palavra fala para a gente ser como os bereanos, para a gente conferir aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não diz que a gente deve celebrar o nascimento de Jesus, mas ela também não fala que a gente não pode, né? Então, nesse momento onde a gente pode ter a oportunidade de falar quem é o Senhor a quem nós amamos, quem é o Senhor a quem nós servimos, o que representa esse Senhor, vamos usar, porque as pessoas estão sedentas pelo amor de Cristo, amém? E são alvos fáceis. Elas estão dispostas, elas estão disponíveis a ouvir a respeito do Senhor Jesus nesse momento. Então, nesse momento de celebração, quando a gente tem a oportunidade de estar com outras pessoas que não servem ao Senhor, que não conhecem ao Senhor, ou até mesmo a quem já sim, a gente tem a oportunidade de relembrar o porquê disso, né? E o Senhor Jesus, ele nasceu e ele teve uma missão no seu ministério terreno, e ele cumpriu tudo aquilo que a palavra falava a respeito dele. Amém? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o nascimento e sobre o propósito daquilo que ele veio trazer para nós. E a missão, se a gente pode dividir em... Porque a gente fala que ele se entregou na cruz e muita coisa aconteceu ali. Mas o principal, quem se arrisca a dizer aquilo que o Senhor veio cumprir por nós? Quem se arrisca? Gibilson? Leonel? A vida. Entrega pela vida. Leonel, tem alguma ideia? O amor por nós. Simone. Ale? O amor? Amém. O amor para encobrir os nossos pecados. E é isso, né? O Senhor Jesus, ele veio para nos trazer salvação. Nós estávamos em pecado diante de Deus, e ele, como o cordeiro que o próprio Senhor preparou para ele, veio para nos resgatar, para trazer salvação a nós e nos unir de novo com Deus,
na eternidade, né? Para que a gente pudesse ir através dele, no momento da sua vinda, ou quando chegar o nosso tempo de estar com ele, a gente estar diante de Deus incorruptível, né? Livre de pecado através do sangue que ele apresentou como sacrifício único e suficiente. Então é sobre isso tudo que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Então, vamos pensar numa situação, e muitas vezes a gente não reflete, né? A gente está dentro de um templo, onde a gente vem, adora, cultua ao Senhor, mas a gente muitas vezes não pensa naquilo que ele precisou fazer, né? No nosso lugar. Então, ele deixou a sua glória para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Ele deixou a sua glória para nos dar um exemplo de como caminhar, de como avançar nessa vida, exemplo de como orar ao Pai, de como tratar o nosso próximo, de como lidar com as pessoas que não creem no mundo, como lidar com os inimigos, com as pessoas que vão nos perseguir, que vão tentar contra a nossa vida. Ele nos deu exemplo. E hoje, se a gente olhar para as nossas vidas, eu vou falar por mim, né? E aí cada um tem o seu próprio testemunho do que nós éramos antes do Senhor nos encontrar. Tem uns que tiveram uma mudança absurda. É como se você olhar para uma casa. Como era esse lugar aqui? Quem está aqui há mais tempo lembra como era esse templo e o que ele é hoje. Talvez a gente nem se lembre. Outro dia eu me peguei pensando, eu falei, nossa, essa cozinha, esse banheiro aqui embaixo era terrível. Feio, né, Lê? E aí depois de uma grande transformação, é esse lugar que a maioria conhece e vê hoje. Então isso a gente esquece, né, daquilo que, de onde o Senhor saiu, daquilo que ele deixou para trás, por amor a nós. Os irmãos falaram sobre o amor, o Senhor é o amor, ele é a expressão do amor de Deus aqui na terra. Mas o que ele deixou para trás? Ele deixou a sua glória, ele deixou toda a intimidade, toda a divindade dele e veio como homem para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, olhando para ele, olhando para aquilo que ele fez. Amém? E como isso tem relação com o Natal, né? A gente já falou, a gente celebra o Natal nessa época e esquece. Quantos de nós tivemos momentos com as nossas famílias, com os nossos amigos, e nesse momento que nós estivemos reunidos, não só ontem, anteontem, mas nos natais passados, como foram? De repente, a situação da vida financeira, física, de saúde, por perda, nesse último Natal foi diferente, mas faz uma reflexão de como tem sido os natais, né? O aniversariante, aquele que é celebrado nesse dia, ele tem sido convidado para a sua mesa, ele tem sido convidado para fazer parte das conversas que são discutidas na mesa de Natal, onde não há mesa, onde não há banquete, por escassez que seja, o Senhor está sendo honrado, o Senhor está sendo celebrado. A gente muitas vezes esquece de convidar o próprio Senhor Jesus, nesse momento que é de tanta celebração, para estar à mesa conosco. Amém? Que a gente possa refletir nisso, né? Naquilo que representa o Senhor Jesus para as nossas vidas, que o Natal nas nossas vidas seja todos os anos, todos os dias, para que a gente possa, sim, trazer à memória, não só o momento de crucificação que a gente coloca, que é o cumprimento do ministério terreno do Senhor Jesus, mas que ele lá no início, então, o que Jesus deixou para trás, né? A gente estava dizendo, na região celestial, ele perdeu a divindade e ele escolheu deixar para trás isso, sem deixar de ser Deus, mas enquanto ele caminhou na terra, ele não caminhou com os atributos divinos, ele era homem, assim como eu e você, se manteve incorruptível, sem pecado. E quando ele foi para a glória de novo junto do Pai, o que ele deixou para trás? Uma manjedoura vazia e uma cruz vazia. Mas ele hoje está num trono e ele reina. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos pensar. Desde o início, eu comentei outro dia, estava conversando com meus pais, e a gente falando sobre como Deus não pode ser surpreendido, né? Nada daquilo que a gente fizer, isso daqui que está acontecendo aqui hoje,
não era uma surpresa para o Senhor. E mesmo lá no Éden, com a queda do homem, Deus não foi surpreendido com isso. Ele deu escolha, o homem fez a sua escolha, e hoje muitas das coisas que nós vivemos é fruto daquele momento. Mas Deus não foi surpreendido por aquilo. Amém? E não sendo surpreendido desde lá. Nós estamos falando do Senhor Jesus, né? Mas por que Jesus, lá no Éden, a queda? Desde lá, o Senhor Jesus é anunciado como o plano da nossa redenção, o plano da nossa salvação. Lá em Gênesis 3:15, vamos ler do 14, por favor? Gênesis 3:14. Aí fala do início do plano da redenção do Senhor para as nossas vidas, amém? Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Fez o quê? Né? Comeu do fruto. E tentou, na verdade, a mulher. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Aqui, quando a palavra de Deus fala que porém inimizade entre você e a mulher, essa mulher referida aqui é a mãe do nosso Senhor Jesus. E quando fala aqui sobre entre a sua descendência, e não fala os descendentes dela, fala o descendente dela. Esse é o Senhor Jesus. Esse vem desde lá do Éden, falando que ele vencerá Satanás, que ele derrotará o mal, que ele livrará o mundo do pecado. Amém? Quando ele fala que este ferirá a sua cabeça. Hoje o mundo jaz no maligno, né? Diz a palavra. E esse domínio que foi entregue na queda, ele é já dito aqui no Éden, que ele será extirpado do mundo, que ele será aniquilado do mundo pelo Senhor Jesus, que é o descendente dela. Amém? Então, o governo que está sobre esse mundo, quando o Senhor vier resgatar a sua igreja, ele ferirá a cabeça do governante desse mundo. A cabeça, quando a gente lê na palavra do Senhor, ela tem essa ideia de governo. Então, aquilo que está dominando esse mundo, esse império maligno e falido, né, porque ele desde então ele era já derrotado, o Senhor declara um plano de salvação, um plano de redenção para mim, para você, para as gerações que passaram, para as futuras, através do Senhor Jesus. Amém? Lá no Éden ele foi falado a respeito dele. E ao longo das gerações, Jesus sempre foi anunciado entre o povo judeu, né, entre os hebreus, e ele foi aguardado como o Messias, como aquele que viria. E havia muita confusão entre o povo, né, porque tanto lá na Babilônia, quanto no período mais próximo ali de quando Jesus nasceu, havia muita opressão contra o povo. Amém? Então, antes, eles ficaram 400 anos sob cativeiro no Egito, e depois um domínio absoluto de Roma sobre o mundo. Na verdade, não era nem só sobre os judeus, e com muita opressão, principalmente contra os judeus. E nesse tempo, e desde então, na verdade, desde sempre, a palavra de Deus, e a gente busca, e tem diversas referências a esse respeito, mas eu queria trazer aqui para vocês essa referência de Miqueias 5:2, por favor, trazendo essa lembrança da palavra do Senhor, dele sendo anunciado, sendo proclamado como um governante que viria. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. De ti, só o 2. De ti virá para mim
aquele que será o governante para Israel. E aqui está falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Em Isaías 9, do 1 ao 7, aí a gente lê com calma, tá, Du? Falando desse Messias que também vinha sendo anunciado. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Esse éramos nós. E a luz está anunciada aqui sobre as nossas vidas, lá no Antigo Testamento. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Quantas pessoas? Nós somos fruto desse crescimento. Nós somos frutos daqueles que primeiro estiveram com o Senhor Jesus e tiveram acesso a boas novas e propagaram para o mundo. Nós somos fruto. Amém? Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, aleluia, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Nós somos libertos, nós somos livres pelo sangue de Jesus, porque Ele se entregou por mim e por você desse jugo que é o pecado sobre as nossas vidas, amém? A canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro, usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, aleluia. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Meus irmãos, dava para ministrar um dia inteiro só aqui, né? Porque um menino nos nasceu. Esse é o Jesus que a gente vinha falando, que ele deixou a glória para escolher, ele escolheu nascer. Um filho nos foi dado. Quem nos deu esse filho? O Pai nos deu. O Pai nos deu o seu Filho por amor a nós. E o governo está sobre os seus ombros. Lembra que a gente falou do governo? Lá em Gênesis 3,15? O governo está sobre ele. Ele é quem detém toda a autoridade. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? O Senhor é fantástico, maravilhoso. Volta ali. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Quando eu falei que ele deixou a manjedoura, ele deixou a cruz e hoje ele reina num trono de justiça, é por isso que nós cristãos, devemos ansiar todos os dias pela volta dele, para que isso se cumpra. Quando isso se cumprir, nós estaremos diante dele, vivendo como a igreja gloriosa. Amém? E nesse percurso, enquanto ele não volta, a gente se prepara, a gente batalha, a gente luta todos os dias para que quando ele voltar a gente seja encontrado prontos. Amém? E lá em Isaías 7,14, por favor, Lu. Fala a respeito desse poder que habita em nós, desse Deus que decidiu morar, deixou a sua glória para querer fazer morada em mim, em cada um de vocês, amém? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E por que Deus precisou cumprir todo... Pensa que é um ritual isso, né? Mas por que Deus precisou fazer isso? Porque através de um homem carnal entrou o pecado no mundo. A palavra fala, se não me engano em Hebreus, que por causa de um entrou o pecado no mundo e por causa de um também nós somos libertos desse pecado. E nós somos libertos
por causa do cumprimento da lei através de Jesus, por causa do nascimento de um humano que foi encontrado sem pecado, sem mancha, sem mácula, e se deu por cada um de nós como um sacrifício vivo. Então, o plano do Senhor deveria ser derramado sobre a humanidade para que a gente tivesse acesso. Para quê? Para que a autoridade voltasse de volta para a mão dele. Porque o homem, quando pecou, ele entregou isso ao diabo. E hoje nós temos, através do sangue de Jesus, por isso que nós temos poder e autoridade, no nome dele, para ir expulsar demônios, para ir curar enfermos, para ir e levar consolo através do Espírito Santo na vida das pessoas. Amém? E é por isso que o Senhor Jesus resgatou, então, a autoridade com o cumprimento de toda a necessidade humana, física, sobre a lei que havia sido quebrada, que o Senhor tinha estabelecido, ele vem e cumpre. E Jesus, ele é o plano perfeito, né? A semana passada a Samia ministrou aqui esse louvor, a Samia junto com o pessoal do louvor, e ele é o plano perfeito, porque todas as coisas, se a gente olhar para a vida de Jesus, pelo menos às vezes eu dou umas risadas, às vezes eu fico sem entender, às vezes eu fico meio bravo, né? Mas como Deus permitiu isso? Mas aí a continuação da história vai trazer os porquês, né? E esse nascimento daquele que é o nosso Redentor, a gente vai ler, por favor, lá Lucas 1, a partir do 26. A gente vai ler a respeito do nascimento daquele que se entregou pelas nossas vidas, amém? Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" Pense a cabeça dessa mulher. Preste a se casar. A cultura oriental, do Oriente Médio, né, de onde tudo isso aconteceu, ela é muito diferente da nossa. Aqui é muito liberal, aqui tudo muito pode, né? E lá até hoje, se hoje a gente já vê com muita rigidez algumas coisas, imagine nessa época, né? Então pensa a cabeça dessa jovem, porque ela era uma jovem, recebendo a visita de um anjo. Então no começo ela fica espantada, porque que notícia é essa que eu estou recebendo? Eu estou prestes a me casar e você está me dizendo que eu vou ficar grávida? O que eu vou dizer para o meu marido, para o meu futuro marido? O que as pessoas vão dizer? Amém? O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação." Então pensa, quando eu falei, né, sobre o plano perfeito, o Senhor, quando Ele vai trazer coisas novas sobre as nossas vidas, Ele nos prepara. A gente muitas vezes não está atento àquilo que o Senhor está fazendo ao nosso redor, mas Ele nos prepara para aquilo que Ele tem de novo sobre a vida de cada um de nós aqui. Amém? E aqui, essa gestação que a palavra fala, Isabel estando grávida de João Batista. Então, elas tinham proximidade. O anjo não falou para Maria sobre uma pessoa qualquer, aleatória, que ia estar... Não, era alguém do convívio, era alguém de perto. Então, para também testemunhar que aquilo que o anjo estava falando
ela podia comprovar, ela podia ver de perto ali o agir e a mão do Senhor. O Senhor não nos desampara. Onde a gente quer dar o pé, Ele pede para que a gente dê um passo de fé, para que a gente confie nele, mas Ele nos sustenta na nossa fé. Amém? Volta um, Du, por favor. Só para eu pegar aqui de volta. Valeu. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pode seguir. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Nada é impossível para Deus. Então ela creu, aquilo trouxe segurança, trouxe paz para ela. Ela sabia quem ela era em Deus. E quando o anjo diz que nada é impossível para Deus, irmãos, absolutamente nada. Nem uma virgem ficar grávida. Amém? Então, quanto mais outras coisas, às vezes a gente se vê aflito e desesperado por situações desse mundo, né? Situações do nosso dia a dia, corriqueiras, e a gente enxerga um muro, muitas vezes intransponível diante de nós, mas para Deus nada é impossível. Amém? A gente precisa aprender a confiar em Deus, que Ele nos levará adiante, se esse é o plano dEle. Amém? E aí, esse nascimento, aí acontece, né? Acontece eu não vou ler aqui para não esticar muito, mas acontece o recenseamento, aí José volta para Belém, porque ele era de lá, a família de Davi, ele é da linhagem de Davi, ele precisa voltar para Belém para atender o recenseamento que o governante da época pediu. E aí ele volta para lá e todo esse êxodo, né, o êxodo na verdade é o contrário, né? As pessoas voltando para Belém por causa desse recenseamento e todas as hospedarias lotadas. Por isso que o nosso Senhor Jesus nasceu numa manjedoura, porque não tinha um lugar para todo mundo. E aí quando ele deixa a presença de Deus e vem no formato de homem, na forma humana diante de nós, ele vem para o mundo cruel. Né? O que estava acontecendo naquela época? Depois que ele nasceu, a gente conhece a história dos magos, dos pastores, que se apresentam e levam presentes a ele, seguindo a estrela de Belém, mas eles foram enviados, na verdade, o rei Herodes, naquele momento, ele estava caçando esse que os judeus estavam proclamando que viria e tomaria, ele entendeu como alguém, como uma ameaça, alguém que ia tomar o poder dele, o poder militar, né? E era houve muita confusão naquela época sobre qual era o tipo de reino que Jesus vinha trazer. Aquele que João Batista vinha anunciando depois, lá na frente, até os discípulos, na época que o Senhor Jesus trouxe a palavra a eles se confundiram, mas cadê o nosso general que vai nos libertar de toda essa opressão? Eles ainda não entendiam. Então, nessa época aqui, o rei Herodes mandou matar todos os bebês de 2 anos para baixo, né? A gente pode ver lá em Mateus 2,16, por favor. Então, Deus enviou o seu Filho amado, Ele tirou dele para se entregar por nós, e desde o começo da vida, ele foi lutando. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, nessa época, Jesus, José e Maria, eles foram para o Egito. E depois que o rei Herodes morre, ele manda chamar José e Maria de volta para ter a continuidade da vida de Jesus ali, como a palavra diz. E lá em Gálatas 4 e 5, fala também a respeito desse envio do Senhor Jesus. Mas quando chegou a plenitude do tempo, então, a plenitude do tempo fala do tempo oportuno, desde o cativeiro do povo judeu no Egito, na Babilônia, sob opressão, foram 400 anos, e toda a história que a gente falou, isso vinha sendo anunciado, mas chegou um tempo determinado para que Deus enviasse o seu Filho.
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E é por isso que nós fomos inseridos na família de Deus, porque o Senhor Jesus, enviado pelo Pai, se deu por nós. Amém? Então, nós já falamos que Ele deixou a eternidade, amém? Para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. E a gente começou a falar de Natal, né? Por que a gente está falando tudo isso? Porque eu quis trazer para essa manhã uma reflexão sobre aquilo que é o Natal. Então, a gente não olha muitas vezes para essas coisas e esquece daquilo que o Senhor Jesus, daquilo tudo que foi dito a respeito do Senhor Jesus, daquilo tudo que Ele fez por nós e que Ele passou por todas essas coisas porque Ele escolheu nos amar. Amém? Deus tinha um plano, Deus contava com Ele para esse plano e Ele falou: eis-me aqui, Senhor. E por isso nós somos inseridos de volta na família. E esse é o amor que celebramos no Natal, ao comemorarmos o nascimento do Eterno em forma humana. Em 1 João 4,9, fala sobre esse amor. 1 João 4, versículo 9. 9, versículo 9. Aí. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Amém? E aqui a gente entra naquilo que... Então, nós falamos no início, né? Jesus nasceu, Ele deixou o seu lugar de glória, nasceu como homem, como figura humana, e com um propósito de nos redimir. E aqui a gente vai falar agora sobre o propósito. Então, toda a ação de Jesus, o tempo que Ele caminhou na terra, é um exemplo para que a gente possa seguir. É um modelo para que a gente possa olhar. Então, nós também, se Ele sendo filho, se Ele sendo, como é dito, né, como a gente leu, que Ele ia ser chamado Filho do Altíssimo, Ele veio com um propósito. Nós que somos a semelhança dEle, fruto daquilo que Ele deixou na terra para nós também temos um propósito. E a busca da nossa vida não é buscar a salvação para mim e eu vou deixar o meu irmão morrer lá no canto, porque a salvação é individual. O propósito das nossas vidas, como diz a palavra, é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como a gente tem que fazer isso? Com esse mesmo amor que se entregou por nós. O que o Senhor Jesus esteve disposto a deixar a glória dele para morrer pela minha e pela sua vida. O que é que nós estamos dispostos a deixar para que outros possam viver? Viver e desfrutar desse mesmo amor que nos alcançou, que nos salvou, que nos redimiu. Então, esse deve ser o nosso propósito, a nossa busca incessante. Como a gente faz isso? Conduzindo as pessoas, né? A gente vê, tem algumas pessoas que são novas no nosso meio e muitas vezes a gente fala, poxa, na verdade a gente não olha, né? E as pessoas chegam e precisa de cuidado. Eu lembro de quando eu cheguei aqui, a igreja vivia cheia e eu vim através de alguém que já estava aqui, que era minha irmã. Então eu tive acolhimento, né? Muito rápido, muito próximo. Mas tem muita gente que vem e essas pessoas, elas muitas vezes ficam anos aqui e a gente não abraça, a gente não acolhe, a gente não toma para cuidar, para ajudar a caminhar como outros fizeram conosco. Lembra você, Gibilson? Quem te agarrou pela mão? Lembra você, Simone? Quem te agarrou pela mão? Leonel, Dona Neuza, Alê, Lucas. Quem agarrou a gente pela mão? Quando a gente recebe esse presente, ele não é para ficar guardado, bonitinho, na prateleira da nossa casa, para ser exibido como um troféu.
Ele é a capacitação que Deus nos dá para ir alcançar e resgatar pessoas do inferno, para liberar essas pessoas para uma vida graciosa como a gente tem vivido. Amém? Lá em Filipenses 2, versículo 3, fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É isso que Deus espera que nós façamos com o amor que Ele entregou por nós. Amém, igreja? Como que a gente faz isso? A gente está falando do propósito de Deus para as nossas vidas e a palavra ensina como a gente faz isso. A gente precisa ter um coração de servo, um coração doador, um coração sacrificial. Ah, Rafael, mas eu preciso ir lá no templo, levar os animais, fazer o holocausto de novo. Não, irmãos, isso se encerrou quando o Senhor Jesus cumpriu na cruz e derramou o seu sangue que verte até hoje sobre as nossas vidas. Por isso que outras pessoas também têm acesso, porque até Ele voltar, o sangue dele cobre os pecados de toda a humanidade. Ele está esperando que eu e você vamos lá fora, mas não só lá fora, que aqui dentro a gente também possa alcançar as pessoas que necessitam conhecer e entender esse amor que se doou. Amém? Em Filipenses 2,7, um pouquinho mais para frente, fala: ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Lembra, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. A gente precisa sim se esvaziar daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que não reflete a imagem do Senhor. Amém? Em Marcos 10:45 fala: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, está em linha também com o que a gente está falando a respeito de ter um coração de servo. Aquele que está na graça, que foi alcançado pela graça, pelo amor do Senhor, precisa colocar o seu coração nesse caminho de servidão. Mas servidão ao mundo, servidão do ponto de vista de escravidão, Paulo fala que ele é escravo de Cristo. Amém? Que nós sejamos também esse tipo de escravo, que a nossa servidão seja ao Senhor. E aí, muitas vezes a gente fala, né? Ah, mas como que eu vou exercer essa humildade que a palavra fala aqui em Filipenses 2:3? Que tipo de humildade que é essa que a palavra está dizendo? E a gente precisa trazer, irmãos, para a nossa vida o conceito daquilo que a palavra de Deus diz. Semana passada o pastor Daniel falou aqui no momento depois que a gente orou, que a gente teve um momento de testemunho, ele falou: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então, aquilo que a gente traz para a nossa vida, qual é o princípio de humildade que a Bíblia nos ensina? Não é o que o mundo diz, não é o parâmetro do mundo, mas é o que a Bíblia fala. E aí, lá em João, no capítulo 13, a partir do verso 3, João 13:3, o Senhor Jesus nos mostra essa humildade. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de... Vamos ler de novo. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Isso é o reconhecimento da identidade que ele tinha diante do Pai. Então, mesmo ele tendo deixado a glória, nascido como humano, ele sabia quem ele era. Esse é um exemplo para a gente seguir também, para a gente construir a nossa identidade com o Pai. Pode seguir do 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Aqui eles estão no momento da última ceia, antes do Senhor Jesus ser crucificado, tá? Só para dar o contexto.
Depois disso, e nós estamos falando da humildade, o exemplo de humildade que a Bíblia ensina. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E até aqui. Então, mesmo sabendo, porque Jesus sabia, mesmo sabendo da traição que viria de Judas com ele, para com os discípulos, porque a traição não foi diretamente a Jesus, né? Afetava todo mundo que estava em volta. Jesus o tratou, o serviu. Jesus teve humildade de olhar para aquela alma com amor, não com falsidade, né? Mas com amor, ainda dando uma outra oportunidade. Olha, eu sei, mas humildemente eu te sirvo. Então, o exemplo daquilo que nós devemos, como nós devemos agir. Às vezes você né, Lê? Aí você está com aquele sermão, aí a vontade é de esganar, né? Mas, Senhor, dá misericórdia, dá sabedoria, me dá humildade, porque mesmo havendo olhar de misericórdia, amor, se a gente estiver aperfeiçoado nesse amor, por isso que a nossa busca precisa ser em ser aperfeiçoado nesse amor. Quantas vezes no relacionamento a gente não olha com esse amor, relacionamento matrimonial, num relacionamento de pai e filho, num relacionamento entre irmãos, quantas vezes? Então a gente precisa ser aperfeiçoado nesse amor, como Jesus o é, como nosso exemplo. E em João 13, também no versículo 14, continua falando a respeito da humildade. João 13, versículo 14. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Então, Jesus, aí na sequência do versículo, segue aí, Edu, por favor. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Vai seguindo mais um pouquinho, Du. Vai seguindo. Vai, peraí. Não. Bom. A gente precisa... Onde você está? No 25? Não, vamos seguir aqui. A gente precisa buscar o Senhor com essa humildade, mas sem moderação. Algumas coisas na vida a gente precisa ter moderação, precisa ter equilíbrio, mas com o Senhor nunca vai ser demais. Nunca aquela exposição que a gente tiver na presença do Senhor vai ser demais. Tudo aquilo que nós alcançamos e conquistamos quando estamos diante do Senhor, nunca vai ser demais para as nossas vidas. No momento de aflição, no momento que a gente muitas vezes não entende, o carro quebra em algum lugar, e aí você tem uma palavra, porque você se expôs à palavra, e você tem alimento para entregar para outras pessoas. No momento que você está diante de um curso, que é o que nós fazemos aqui na IBCOM, na igreja, você está se alimentando da palavra para no momento que você precisar, você ter alimento para entregar a outros. Então, sem moderação diante de Jesus, amém? Devemos buscar o propósito que Deus estabeleceu para nossas vidas, assim como Pedro fazia, quando provocado por Jesus. Então, a gente vê nos relatos da Bíblia que Pedro era impulsivo, né? Ele era imediatista. Senhor, eu vou, eu faço. Ele era colérico, né? Como fala. Então, ele não tinha medo. Ele confiava
de tal forma naquilo que o Senhor Jesus vinha pregando, que ele se atirava, né? E que maravilha olhar para a vida de Pedro dessa forma. Eu queria ser como Pedro. Senhor, me lança. Senhor, manda uma palavra que eu vou andar sobre a água. Me manda, porque eu confio naquilo que o Senhor está falando. Ainda que depois ele tenha esmorecido, mas ele foi corajoso. A primeira atitude dele foi ir em frente. Amém? E tem outro exemplo desse, né, que está aí nesse contexto também, que fala... João 13, 6 a 9, eu acho que eu marquei a referência errada aqui, mas acho que é mais para frente, onde fala de Pedro. Isso, é aí mesmo. Aí mesmo. Chegou-se a Simão Pedro. Então Jesus estava lá naquele momento de ceia, lavando os pés dos discípulos, e aí ele chega no Pedro, o Pedro impulsivo, imediatista. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar meu pé? Vais lavar o meu pé? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. No começo do versículo fala, Jesus sabia, né? Mas ele sabia também, ele conhecia os discípulos, né? Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Aqui que fica bom. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Me lava por inteiro, Senhor. Essa alegria que Pedro tinha de estar diante do Senhor, de entregar e de confiar, é aquilo que a gente deve buscar. Amém? Com intenção, com intencionalidade, com intensidade. Essas duas palavras, intenção e intensidade, elas vão ditar aquilo que, como anda a nossa vida espiritual. Qual é a intenção que eu estou colocando quando eu busco ao Senhor? E qual é a intensidade que eu tenho aplicado quando eu busco o Senhor? Pouco, muito. E qual a intenção? A intenção é para que eu conheça mais dele, para que ele cresça e eu diminua? Ou é para alcançar alguma coisa, porque eu estou vivendo um momento de dificuldade? O Senhor, ele traz... Aqui, ele conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, mas a nossa intenção diante do Pai deve ser conhecer cada vez mais a Ele, porque só assim a gente vai se tornar mais parecido com Ele. E a intensidade, por isso que eu falei de sem moderação, quando a gente estiver diante do Senhor, que a gente entregue tudo. Vocês louvaram, né? Tudo deixarei, tudo deixarei, tudo deixarei aos pés da cruz. Amém? E a gente termina por aqui, falando um pouco dessa intenção, dessa intencionalidade, dessa intensidade. Eu queria trazer um outro exemplo. Então, a gente começou falando do Natal, a gente viu alguns exemplos de como, muitas vezes nas nossas vidas, a gente trata o Natal. E lendo uma outra matéria que não tem relação com o Natal, mas tem a ver com aquilo que a gente tem colocado para dentro das nossas vidas, falando dessa intenção, da intencionalidade, da intensidade. Então eu comecei brincando no culto, falando, então é Natal, e o que você fez? Né? O que nós temos feito? Nós temos trazido o Senhor Jesus para a mesa, ele faz parte, o aniversariante, ali em outro lugar, o aniversariante está presente na festa, na comunhão, né? A gente tem trazido o Senhor Jesus. E aí depois eu vou compartilhar com vocês no grupo da igreja o link dessa matéria que eu vi. É um artigo do portal Guia-me, né, um portal da internet que fala sobre notícias do mundo cristão, e tem bastante coisa lá do Missões de Portas Abertas, né, tem bastante coisa lá. E é um artigo falando a esse respeito, de uma mãe cristã que vivia no Irã, que é o 8º país. Eu nem conheço a bandeira do Irã, preciso voltar a estudar geografia. É o 8º país mais perigoso para os cristãos no mundo, segundo Portas Abertas. Essa mãe cristã, nesse lugar, ensinou a sua filha, desde criança, das séries primárias lá, a verdade sobre o Evangelho. Por quê? Lá é um país perseguido, onde eu comentei no início, se você professa que você é crente, né? Você tem alguns países que de cara já é a morte, tem outros que é um pouco mais leve, mas você é só preso e espancado. Você não morre,
mas você é preso e espancado. Então, essa verdade, ela não escondeu. Né? Ela, o marido, não esconderam da filha que estava ali nas séries primárias. Então, ela trouxe essa verdade. Quando a filha tinha 12 anos, isso aconteceu. Eles invadiram a casa deles e os levaram presos. Foram espancados, foram torturados, para dizer onde eles se reuniam, para dizer onde, como funcionava. E ela manteve, ela professou a fé dela, ela seguiu firme ali. Mas esse não é o cerne, né? Não foi a perseguição em si, mas o que aconteceu nessa relação mãe-filha, família e filho, com relação ao que ela estava levando para dentro de casa com relação ao Evangelho. Na prisão, além do cárcere e violência física, atingiram o ponto fraco dela. Cortaram o contato telefônico que ela podia fazer com a filha 4 vezes por semana. Então, ela estava firme, ela estava persistindo, ela estava resistindo, mas quando cortaram o contato telefônico que ela podia ter com a filha, ela desabou. Porque ela falou assim, agora, quem vai conseguir consolar minha filha? Ela não tinha pessoas muito próximas. Só que a filha dela, lembra, tinha 12 anos e vinha sempre ouvindo a respeito do Evangelho. Naquela noite, ela teve uma experiência com o Senhor. E aí o Senhor colocou paz no coração dela e falou assim, me entrega os cuidados da sua filha e eu cuidarei dela. E ela sentiu, ela foi tomada de tamanha alegria e confiança no Senhor, que ela passou a noite louvando ao Senhor e agradecendo por aquela paz que ela tinha recebido. Então, um pouco depois, o casal foi libertado e pôde reencontrar a filha, que testemunhou aos pais que estava orando muito por eles e que sua fé nunca havia crescido tanto quanto naquele período que eles estiveram presos. Mas por que isso aconteceu? Porque desde criança ela vinha sendo, na realidade deles, naquilo que eles vivem lá no Oriente Médio, nada foi ocultado dela. A palavra diz que nós seríamos perseguidos em alguns momentos se nós disséssemos que somos cristãos. E a mãe, o pai, eles nunca esconderam isso da filha. E ela falou que a sua fé nunca havia crescido tanto quanto naquele período. E o Senhor falou muito comigo, lendo esse artigo, a gente trazendo essa reflexão para o Natal, o período que a gente está vivendo agora, sobre o que nós temos ensinado para os nossos filhos e o que nós temos vivido na época de Natal. Como eu falei no início, a Bíblia não condena e a Bíblia não tem nada claro falando assim, faça como na Páscoa. Mas, se existe um momento em que a gente pode falar do amor que se entregou, então vamos fazer isso. Não vamos colocar um substituto. A nossa comunhão deve estar repleta de humildade e sinceridade de coração e fartura da presença de Deus nesse momento. Principalmente para minha filha. A minha filha se... Como que é a cartinha do Papai Noel que ela fez? Feliz Natal, Papai Noel. Minha filha não sabe quem é o Papai Noel, porque ela sabe que no Natal, quem representa é Jesus. Então, o que nós estamos dizendo para os nossos filhos? Amanhã depois eles vão crescer, e aí eles vão olhar para mim, para a Morgana, vão falar assim, nossa, mas você me mentiu a vida inteira? As pessoas não precisam de ilusão, elas precisam da verdade do Evangelho. Essa criança que, no começo da adolescência, ela só pôde chegar nesse momento de maturidade porque ela conhecia a verdade da palavra. Amém? Nossos filhos não precisam de substitutos e de fantasias. Eles precisam das verdades bíblicas que os tornarão homens e mulheres crentes em um Jesus vivo e real. Deus abençoe a vida de vocês, eu agradeço a oportunidade. Que o Senhor esteja no lar de cada um de vocês e sempre seja Natal com o Cristo verdadeiro. Amém? Isaías 9, nosso irmão Du. Consegue colocar, Du, por favor? Vocês não prepararam isso, né? Vocês tocam? O menino nasceu, é esse? É uma bênção. É uma bênção. Glória a Deus. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade. Louvem, exaltem o nome do Senhor, enquanto se pode achar. Amém? Porque o dia está próximo, Ele virá, Ele nos resgatará como igreja gloriosa.
É Isaías 9? É o mesmo que nós lemos aqui, né? Aleluia. Tem a letra aí, Du? Já tem. Eu nem vou me arriscar a louvar aqui, porque... Se nos
o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Santo, santo é todo-poderoso, é o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nesse final de ano, que essa graça, esse amor, nesse período de festas ainda que nós teremos, que seja levado para onde vocês estiverem, que vocês sejam bênção e pés abençoados do Senhor, são aqueles que anunciam as boas novas, amém? Que nós possamos ter no próximo ano, eu queria ter dito isso antes, mas como é maravilhoso a gente poder se reunir de volta, né, como corpo. Na semana passada nós tivemos o encontro de casais, foi uma bênção para quem não pôde estar. A gente ficou aqui ainda um tempo depois, foi maravilhoso, foi tremendo. E a gente, com essa estabilidade que está acontecendo com relação à pandemia, a gente vai poder voltar a fazer algumas coisas que são tão importantes para a gente em comunhão, né? O encontro... Oi? O encontro de... O irmão está com fome aqui, vamos ver se tem café lá. O encontro de casais, os cafés que a gente fazia. Então, a gente precisa realmente louvar e engrandecer o nome do Senhor por esses tempos difíceis que nós passamos. Eles ficaram para trás. Que a gente possa celebrar um novo ano, lembrando aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, não só nesses 2 anos de pandemia, mas de onde o Senhor nos tirou, por que Ele nos resgatou. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.